um pouco nervoso e ansioso, mas depois da apresentação do George eu fiquei mais ainda. Então vocês me perdoem por qualquer deslize. Nós hoje vamos trazer um tema, um assunto, para a gente poder conversar, poder trocar ideias, porque eu não faço palestra, a gente só conversa, troca ideias. E esse tema é muito importante porque ele está presente em nossas vidas a todo instante, que é o pensamento. Não sei se todo mundo, não sei se nós já se demos conta da importância do nosso pensamento. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente acha que o pensamento é algo bobo, algo que não tem muita importância, que não vai refletir nas nossas ações, nos nossos hábitos. E isso é um engano, isso é um ledo engano da nossa parte. Primeira coisa, eu gostaria de perguntar: qual é o objetivo da gente ter vindo a essa escola maravilhosa que é a Terra, a esse país lindo, belo que é o Brasil, e essa cidade maravilhosa que é Macaé, com todos os problemas, mas é uma cidade maravilhosa? Qual é o objetivo da gente reencarnar? Qual é o objetivo da gente estar aqui? Alguém se arrisca a dizer? Qual é o objetivo da gente reencarnar? Evoluir. Mas evoluir é algo muito genérico, muito amplo. Aprendizado. Mas o nosso objetivo é a gente exteriorizar, exemplificar o nosso potencial divino. Todos nós temos um potencial divino. Desde aquela pessoa mais sábia, aquele religioso, até aquele maior criminoso, que muitas das vezes a gente quer eliminar, ele tem um potencial divino, porque todos nós fomos criados pelo Pai. Todos. Então todos nós temos esse potencial divino. Nós precisamos exteriorizar, praticar, exemplificar esse potencial no nosso dia a dia. Precisamos trazer as nossas virtudes para o nosso dia a dia. E como que isso faz? Isso se faz com mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de crenças. Agora, é fácil mudar hábitos, comportamentos, crenças? Não. É algo muito difícil. E se a gente pegar num tempo curto, muitas das vezes, da nossa caminhada aqui, nessa encarnação, a gente vê como é difícil mudar hábitos que nós adquirimos aqui. Um exemplo bem prático para a gente poder trazer: se alguém aqui trabalha em empresa, sabe que as empresas de uns tempos para cá adotam posturas de segurança no trabalho. E dentro dessas posturas existem os famosos EPIs, que são aqueles equipamentos de segurança. E muitas vezes a gente sai na área, lá na empresa do trabalho, e eu me deparo com companheiros trabalhando em atividades de risco e não usando o equipamento. O cara está mexendo com solda e não bota o óculos. O outro mexe para carregar determinados materiais que são importantes e não usa luva. Aí você pergunta para essas pessoas: por que ele não está usando o equipamento? Aí ele fala: a luva eu não uso porque tira meu tato, tira minha pegada. O óculos eu não uso porque embaça. Ele não usa porque ele aprendeu a trabalhar sem esse equipamento. Ele adquiriu aquele hábito. Agora imagina hábitos que nós já carregamos há milhões e milhões de anos. Hábitos que estão no nosso coração e precisamos modificar. Um outro exemplo interessante é sobre a mudança de crença, que é uma outra coisa difícil de mudar. Tem pessoas que crescem adquirindo uma crença que, para ele ser feliz, ele precisa ter poder social. Desde pequenininho ele foi criado dessa forma: meu filho, para você ser alguém, você precisa ser alguém na vida, você precisa crescer. E ser alguém na vida a gente associa a pessoa a ser rica, a ter poder social. E se essa pessoa não souber lidar com isso, quando ele chegar na fase de adulto, muitas vezes ele vai tentar conseguir isso por qualquer meio, de qualquer forma, passando por cima dos irmãos, maltratando, conquistando coisas muitas vezes de forma não muito lícita. Então essas crenças a gente precisa modificar, e isso também não se faz de forma rápida, demora para modificar uma crença. Mas tanto crenças, quanto hábitos, quanto comportamentos,
eles só se modificam se nós modificarmos o nosso pensamento. Olha o danado do pensamento aí. Tudo parte do pensamento. Nós pensamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Não existe um instante sequer que nós não pensamos. Por quê? Alguém se arrisca em dizer? Por que nunca a gente para de pensar? Por quê? Porque o pensamento é o atributo essencial, principal do espírito. Se nós pararmos de pensar, nós deixamos de existir. O espírito nunca deixa de pensar. Primeiro nós temos que desassociar o espírito do corpo, né? Que quem pensa é o espírito, é a consciência, é a mente, não o corpo. O corpo reflete isso que o espírito está pensando, que o espírito quer. Então nós nunca deixamos de pensar. E se nós deixássemos de pensar, nós deixaríamos de existir. O que acontece é a gente mudar o nosso foco do nosso pensamento, mudar a direção do nosso pensamento. Um exemplo também sobre isso, muitas vezes a gente passa um dia na empresa, tendo aquelas reuniões carregadas, aqueles pensamentos, né? Aí chegamos em casa cansado, aí para mudar o foco do nosso pensamento, a gente vai para a praia, vê aquele mar lindo, maravilhoso. Algumas pessoas vão para o meio da natureza, para elevar o seu pensamento, para mudar o foco do seu pensamento. Outros praticam yoga, meditação, mas ele está sempre pensando. Porque tentar deixar de pensar já é pensar. Então nós nunca deixamos de pensar. E a gente não se preocupa com isso. Na maioria das vezes a gente leva uma vida sendo empurrado aí pelas coisas sem se preocupar com isso. Muitas vezes a gente deixa a nossa casa mental, a nossa oficina mental, à mercê de outros irmãos, para que outros irmãos nos sugestionem, nos induzam no nosso pensamento. Por isso que é importante a gente policiar, vigiar o nosso pensamento. Aqui tem um conceito sobre pensamento. Esse conceito eu peguei da internet, não é do meio espírita. Está ali, ó. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente. Não é um produto do corpo, é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto para abstrações da imaginação. Então, o pensamento é um produto da mente. De que é formado os nossos pensamentos? Alguém se arrisca a dizer? De que é formado os nossos pensamentos? Nossos pensamentos são formados de emoções, sentimentos, paixões. Isso é formado no nosso pensamento. Agora, como que está os nossos pensamentos? Alguém aqui tem paixões? Não, né? Eu tenho várias, eu carrego várias, né? Um exemplo interessante sobre isso é quando nós somos contrariados. Quando a gente sai para dirigir esse trânsito fantástico, maravilhoso de Macaé, e alguém nos dá uma cortada, atravessa bruscamente, qual é o pensamento que a gente tem? Nós temos aquele pensamento que aquele irmão fez isso porque ele está precisando, que ele vai no hospital atender alguém. Ou nós temos aquele pensamento carinhoso, igual o George, assim, de apertar o gogó daquele irmão e torcer e matar ele? Qual é o pensamento que a gente tem? Quando a gente é contrariado por alguma coisa, na empresa, por exemplo, quando está naquela época fantástica de dar aumento, e aí você está todo motivado, crente que você vai ganhar aquele aumento, e o seu gerente fala, não, o aumento vai para fulano, seu amigo do lado. Qual é o pensamento que você tem? Que ele faz um trabalho bacana, edificante para a empresa, ou que ele é puxar saco, que ele é isso, que ele é aquilo? Qual é o pensamento caridoso que parte do nosso coração e da nossa mente? Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Quem falou isso? Vigiai os vossos pensamentos. Essa frase é de Jesus. Jesus falou isso há mais de 2000 anos. Agora, como é que a gente vigia algo que a gente não vê
não tem como prender, controlar, não tem uma máquina que controla isso, não tem um equipamento que a gente está vendo. Como é que a gente vigia? Não é fácil. Só se faz isso com muita luta, com muito esforço diário. Nós precisamos nos esforçar, lutar muito para combater as nossas más inclinações. Todos nós carregamos essas más inclinações, devido a N experiências aí milenares, carregamos essas más inclinações. Precisamos combater isso. Se nós não combatermos essas más inclinações, nós não vamos conseguir mudar nossa forma de pensar, nossa casa mental. Outra questão interessante sobre o pensamento é que ele também está diretamente relacionado com a nossa saúde. Ele pode trazer bem-estar para o nosso corpo físico ou não. Vamos ver uma frase de um grande espírito que teve aqui na Terra. Olha que Gandhi está falando para a gente. Gandhi está falando para a gente que as nossas enfermidades não é fruto apenas das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos. Então, muitas doenças que nós temos, muitas enfermidades que nós temos, é fruto dos nossos pensamentos. Então, se a gente não mudar a nossa casa mental, tentar lutar contra isso, nós não vamos se melhorar. Vamos continuar a reclamar da saúde, reclamar da vida, reclamar disso, daquilo. E essa questão do pensamento associado às doenças, hoje a ciência começa a estudar isso. Um exemplo interessante para a gente trazer, não sei se todos aqui conhecem, aqueles comprimidozinhos de açúcar ou de farinha, que chama-se de comprimido placebo, e são usados em determinadas circunstâncias, com determinados pacientes que são submetidos a esses comprimidos, mas eles não sabem disso. Eles acham que esses comprimidos são os remédios originais, verdadeiros, e muitos desses pacientes melhoram das enfermidades. E aí vai uma pergunta: como é que um comprimido de açúcar, de farinha, pode curar alguém? Como é que um comprimido de farinha pode curar alguém? Eu como farinha toda semana. Eu adoro farofa, farinha, e estou cheio de problema. A coluna que diga. Então, como é que um comprimidozinho de açúcar de farinha pode curar alguém? Não é o comprimido, é a força mental. É a força mental daquele irmão que acreditou fielmente que aquele remédio ia curar ele. E curou. Então está aí a ciência comprovando para nós a força do pensamento. Não é a questão religiosa, é a ciência trazendo isso para nós. E tem outras e outras experiências aí que, se a gente for investigar na internet, está cheio. Quem estuda parapsicologia, existe uma frase na parapsicologia que diz que a mente influencia a mente. Como é que uma mente influencia a outra? Só pode ser pelo pensamento, por esse veículo que é o pensamento. Olha essa frase da dona Joana de Ângeles: os maus pensamentos intoxicam a alma. Ela está falando a mesma coisa que Gandhi falou na frase anterior. Porque tanto Joana de Ângeles, Gandhi, esses grandes espíritos, todos eles são discípulos fiéis do Cristo. As palavras podem se modificar, mas o conteúdo é o mesmo. Então ela está falando para nós que os nossos pensamentos intoxicam a nossa alma. E a gente não se dá conta disso. A gente continua ainda, muitas das vezes, gerando esse monte de lixo que está por aí. Aqui nessa sala, nesse ambiente, está repleto de pensamentos. Nós vivemos mergulhados no mar de pensamentos, recebendo pensamentos e transmitindo a todo segundo. Nós transmitimos e recebemos pensamentos a todo instante. Eu vou trazer daqui para nos outros slides duas passagens do Evangelho. Eu peguei dois temas do Evangelho que falam sobre o pensamento e a gente vai esmiuçar um pouquinho. Eu esqueci de falar antes também que são
73 slides, né, Max? Não vamos passar um pouquinho aí. Vai cansar um pouquinho vocês, mas ele me deu até 8h30, 8h40 para ficar falando aqui. Eu não gosto muito de falar, mas como tem os slides aqui, os 77 para me ajudar, a gente vai até 8h40, um pouquinho até 9h, já que hoje não tem jogo, não tem nada, ninguém gosta de novela, ninguém tem atividade. No capítulo 8 do Evangelho, Kardec traz para nós esse tema. Olha que bacana. Pecado por pensamento e adultério. Primeiro nós temos que entender que quando Kardec fala em adultério, não é esse adultério que a gente imagina de traição, nada disso. Adultério é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Quando eu emito um pensamento maldoso contra alguém, eu estou cometendo adultério. Quando eu emito um pensamento querendo desviar alguma coisa, algum recurso, planejando algo desse tipo, eu estou cometendo adultério. Tudo aquilo que é contrário às leis divinas, quando eu cometo, eu estou cometendo adultério. Isso não é para assustar ninguém, é lógico que existe aí as devidas atenuantes e agravantes, mas nós temos que entender que nós somos ainda, pelo menos eu, espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos. E bota imperfeito nisso. Olha só, a verdadeira pureza não está somente nos atos. A verdadeira pureza do ser não está somente nos atos. Está também no pensamento. Que aquele ser que tem o coração puro, ele pensa dessa forma. Ele reflete isso nas suas ações. Por isso que está falando ali que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Não existe aquele ser que pratica boas ações, que é um bom espírito, que pensa coisa errada. Não existe. Alguém imagina aqui Dona Joana de Anjos pensando besteira? Alguém imagina Gandhi fazendo isso? Alguém imagina Chico pensando besteira? Não, porque esses seres nem têm tempo, eles estão só focados no trabalho, no bem. Agora nós, na maioria das vezes, não temos tempo, ou temos tempo demais, sobrando, vai vivendo pensando um monte de besteira, um monte de asneira. Aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Jesus condena o mal, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, Jesus condena o mal, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. O que ele quer falar sobre impureza? Essa impureza não é a nossa higiene do corpo, essa é a limpeza. Lógico que nós temos que ter a higiene do corpo, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando dos nossos pensamentos, daquilo que a gente está jogando no ar. Quais são os nossos pensamentos? É isso que vai definir a nossa qualidade, a qualidade daquele ser, daquele espírito. Então as nossas impurezas são as nossas ainda imperfeições. Maus pensamentos, todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Olha que interessante, todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Então nós somos ainda, pelo menos eu, desculpa falar, mas eu sou espírito imperfeito ainda. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, como está muito bem colocado lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Qualquer pensamento de maledicência, maldoso, aqueles pensamentos que eu falei no início que a gente tem, o motorista, qualquer pensamento contrário à lei de Deus nos coloca nessa condição de espíritos imperfeitos. E muitas das vezes nós não praticamos, não materializamos esse pensamento porque não temos oportunidade ou porque temos medo. Então isso tudo também vai ser contabilizado. Então é importante a gente estar vigiando os nossos pensamentos. Aí muitas pessoas perguntam: mas existe uma receita de bolo para a gente ter bons pensamentos? E espírita adora a receita de bolo, né? Adora.
do bolo físico e dessas receitas também. Quando passou aquele filme Nosso Lar, todos aqui assistiram? Todos aqui viram aquela passagem que André Luiz teve naquela estadia, naquele hotel de luxo que a gente deu o nome de Umbral? Todo mundo aqui viu? Aquele hotel maravilhoso, tranquilo. Muitas pessoas perguntam: quando eu desencarnar eu vou para lá? Eles acreditam, muitas pessoas acreditam que isso é um padrão. Todo mundo que desencarna tem que passar primeiro no umbral. Todo mundo que desencarna antes tem que passar naquele purgatório. Não. Não existe uma receita para isso. Muitas vezes a gente pode desencarnar e ir direto numa colônia. Por quê? Porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Temos experiências diferentes. Nós temos o nosso patrimônio, as nossas aquisições de experiências, positivas ou não. E é isso que vai refletir ao desencarnarmos. Então não existe uma receita de bolo pronta para a gente ter bons pensamentos. É lógico que existem dicas, e nós vamos dar essas dicas para frente. Dica essa que quem deu foi o nosso digníssimo e grande codificador, nosso professor maior, Kardec. Kardec tem uma dica valiosa para todos nós. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar ela ali. E se a gente conseguir materializar essa dica que Kardec nos dá no nosso dia a dia, pelo menos 10%, maravilha. Desejar o mal a outro, mesmo que não chegue a praticá-lo, constitui uma infração à lei de Deus. Então, só em desejar o mal, mesmo que a gente não pratique, já constitui uma infração à lei de Deus. Mas, como eu falei anteriormente, que a gente não venha ficar preocupado com isso. Lógico que a gente tem que começar a policiar, a vigiar a nossa casa mental, mas não vamos sair daqui hoje desesperados, né? Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não pratica por falta de ocasião é tão culpado como se cometesse. E aqui está uma pergunta do Livro dos Espíritos. Não sei se todos conhecem essa pergunta, mas os espíritas adoram essa pergunta, que é a 459. Olha a pergunta que Kardec fez: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Olha que o codificador colocou primeiro a palavra pensamento, depois ações. E quando ele fala ali os espíritos, nós normalmente associamos a um obsessor, a um espírito ignorante. Ninguém associa a um bom espírito. Normalmente nas casas espíritas as pessoas acham que só quem influencia são espíritos obsessores. Não. A influência pode ser tanto do lado do bem como do lado errado. Naquele exemplo ali nós vemos aquele espírito influenciando, incluindo aquele nosso irmão ao estudo. Esse é uma influência positiva, uma influência do bem. Agora, para a gente receber essas influências positivas, nós precisamos modificar o nosso comportamento. Como é que está o nosso comportamento também? Como é que eu posso receber bons pensamentos se eu vivo em locais onde o ambiente é carregado, onde o ambiente é cheio de bebida, fumo, onde o ambiente é nervoso, onde tem muita gritaria, onde tem muitas pessoas fazendo fofoca? Como é que eu posso querer ter bons pensamentos, ter que algum espírito me entrou bem nesses ambientes? Primeiro eu tenho que tentar mudar os ambientes que eu frequento, me envolver em trabalhos voluntários, em trabalhos edificantes, em trabalhos que vão agregar valor para o espírito. Muitas vezes a gente vive procurando coisas materiais, esquecendo dos verdadeiros tesouros. Jesus nos alertou que a gente deve buscar os verdadeiros tesouros, tesouros para a nossa eternidade, tesouros para a nossa alma. E a gente até hoje não se dá conta disso. A gente acha que esses tesouros são os bens materiais. Aí vivemos igual louco a busca disso, igual louco. E não são isso. Os verdadeiros tesouros são aqueles que a gente não vê. São as ações do bem. Sobre essa questão também da influência dos nossos amigos espirituais, existe uma passagem também que está no Evangelho do apóstolo Paulo,
que Paulo nos diz com muita clareza que existe uma nuvem de testemunha que nos observa. Eu fico pensando, que nuvem de testemunha é essa? São os encarnados? Não. Não faria nenhum sentido Paulo falar sobre isso. São os desencarnados. E se eles nos observam, eles podem também interagir conosco. E nós interagimos com ele. Muitas vezes sem perceber, mas de acordo com aquilo que nós pensamos. Aqui está o nosso irmãozinho, com dois espíritos ali tentando influenciar ele, um tentando tirar ele do caminho, o espírito ignorante, e o outro, o espírito amigo, tentando intuir ele para o bem, para o amor, para o estudo. Então, para quem que ele vai dar asas? Para quem que a casa mental dele vai abrir? Depender do livre arbítrio. Nós temos essa ferramenta valiosa que Deus nos concedeu, que é o livre-arbítrio. E nós, hoje, fizemos o uso dela, quando viemos para cá hoje. Fizemos a melhor escolha, foi vir para essa casa, nesse momento. Não é porque eu estou falando aqui, não. Longe disso. Mas a melhor escolha é a gente procurar as coisas no bem. A gente se envolver em atividades que sejam gratificantes para a nossa alma. Quando a gente faz bem, nós se sentimos bem. Ele falou na ação dos amigos do bem. Mãos do bem. Então, atividades edificantes, gratificantes, engrandecem o nosso espírito. Quando a gente vai no hospital visitar alguém que está precisando, necessitado, isso é bom para a nossa alma, para o nosso espírito. Olha outra pergunta que o nosso grande codificador colocou. E aí está a receita de bolo. 469 a pergunta. Como se pode naturalizar a influência dos maus espíritos? Olha a receitinha que Kardec deu para a gente. Com vontade firme, fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores. Anulais o domínio que querem ter sobre vós. Será que nós temos essa vontade firme? Será que nós temos? Quando está tudo a mil maravilha, está aquele mar calmo, sereno, a conta tranquila, sem problema, as crianças bem no colégio, ninguém doente, aí a firmeza no Evangelho, Jesus está ali, né? Agora, e quando vem a dificuldade? E quando vem aquelas ondas? Quando vem a dificuldade? Como é que está a nossa firmeza? Será que a nossa firmeza está igual àquela construção que foi feita na areia, que qualquer vento, qualquer chuva desmancha e leva? Nós estamos fazendo o bem? Olha o que ele colocou ali, fazer o bem. A espiritualidade não respondeu para Kardec que a gente tem que estar num centro espírita todos os dias. A espiritualidade não respondeu para Kardec que a gente tem que saber as 119 perguntas do Livro dos Espíritos de Cós Salteado. A espiritualidade não respondeu a Kardec que a gente tem que decorar todas as passagens do Evangelho. Ela respondeu para Kardec que a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem sempre, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas forças. Não que se a gente puder vir à casa espírita todo dia seja ruim, longe disso. Mas muitas vezes as pessoas se iludem, achando que só vindo na casa espírita basta. Muitas vezes os nossos irmãos se iludem, achando que só fazendo as atividades que foram designadas por ele basta. Mas vai uma colocação, vai uma pergunta. Qual é o nosso principal laboratório de experiências? Lógico, acertou. Muito bem. Nosso principal laboratório de experiências é a família. Ser bonzinho aqui nessa casa é maravilha. George carinhoso, ter um lanchinho agradável lá dentro, Marcos aqui um companheirão, um ambiente gostoso desse. Todo mundo veio para aqui pensando, gerando esses pensamentos salutares, essa corrente fluídica maravilhosa. Então ser bonzinho aqui é maravilha, é fácil, meus irmãos. Eu quero ver lá fora.
existe uma frase, não sei se todo mundo aqui via aquela série Arquivo X, alguém aqui já viu aquela série? Daquele louco do Arquivo X? E logo assim que abre a série existe uma frase, ele diz que a verdade está lá fora. Então as nossas dificuldades, a nossa prova dos 9 está lá fora, está dentro de casa. Qual é o nosso comportamento dentro de casa com as crianças? Qual é o nosso comportamento dentro de casa com aquela pessoa que nós achamos que é o complicado da família, a ovelha negra? Mas de repente a ovelha negra, o complicado, somos nós, que queremos impor tudo, queremos colocar sempre as nossas opiniões, achando que a nossa opinião é a certa, taxativa, não damos liberdade para ninguém da nossa família. Então, dentro de casa é o nosso principal laboratório, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo ali. E nós não viemos ali à toa, não caímos de paraquedas ali à toa. Tem gente que acha que nasceu à toa, né? Mas isso não existe. Existe muito e muito planejamento. Então, nós viemos na família certa, na melhor família para nos receber, para atender o nosso processo de evolução, para que a gente possa fazer o nosso processo de reeducação. E a gente precisa trabalhar muito na nossa família, os nossos pensamentos. É ali que a gente vai ter os nossos embates, os nossos confrontos. Um outro laboratório de experiência bem bacana para a gente testar isso, bem agradável, é no trabalho. O trabalho também é um outro laboratório de experiência bem interessante para testar isso, onde a gente tem muito confronto de ideias, muitos embates. E é nesses confrontos, nesses embates, que a gente precisa dar exemplo. A gente precisa estar com a nossa casa mental tranquila, serena, altada. Hoje mesmo lá no trabalho, dando só um exemplozinho, na hora do café, e a hora do café é uma hora danada, para a gente ter bons pensamentos, falar palavras agradáveis, amorosas. E aí, estavam comentando sobre um depoimento, sobre uma fala de um candidato aí que vai vir, esse candidato, o presidente, pelo menos ele espera ser, né? E aí dentro dessa fala dele, dentro desse conteúdo que ele traz como programa dele de governo, ele traz que tem que eliminar determinados irmãos nossos. E aí o pessoal acha isso fantástico, muita gente acha isso fantástico. Não, fulano tem que morrer mesmo, porque é bandido, tem que ser aquilo, tem que ser eliminado. Blá, blá. Eu fico pensando, isso é a solução? É a solução. Primeiro que a gente não mata ninguém, né? Que morre é o corpo. Tem que partir desse princípio. Segundo que esse mal, vai perpetuar. Só se apaga isso com muito amor, com muito carinho. O exemplo maior que nós temos é de Jesus. O segundo exemplo grande que a gente tem sobre esse caso da violência é o de Gandhi. Como é que Gandhi conquistou a independência da Índia? Foi dando tiro? Foi gritando? Foi tacando fogo? Não. Ele conquistou a independência da Índia com a paz. Olha que bonito, conquistar a independência num país com paz. Numa época onde o governo britânico era uma potência militar e explorava a Índia e muito. E esse irmão nos deu um exemplo grandioso de como se deve lidar com a violência. E até hoje a gente não aprende, a gente acha que fogo se apaga com gasolina. Olha que ideia, nossa, olha os nossos pensamentos aí. E continua a receitinha de bolo de Kardec, olha, da espiritualidade, né? Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspira maus pensamentos, sopram a discórdia, excitam todas as más paixões, promovendo vários desajustes. Nós temos paixões? Eu falei sobre um pouquinho no início. Nós temos paixões? Eu tenho várias, não é só uma não, várias, né? Como é difícil combater isso, como é difícil lidar com isso, como é difícil controlar os pensamentos com relação a essas paixões. É muito difícil. Isso não se faz da noite para o dia, não se faz rápido. Quem falar que faz isso rápido está vendendo algo errado, porque isso não se faz rapidamente. Isso depende de muito esforço, e é um esforço danado. Aqui está o nosso irmãozinho caminhando com a blindagem para ele não ser influenciado
pelo Espírito ignorante, ele tem essa blindagem aí que ele consegue passar por isso tranquilo, mas ele não está apenas usando a blindagem, ele saiu com o propósito de fazer o bem, ele saiu com o propósito de ajudar. Essa blindagem não existe, o que existe são os nossos boas ações, é a gente fazer o bem. Então ele está sereno, tranquilo, caminhando. É preciso combater os grandes obsessores de nossa personalidade. Quais são esses obsessores, hein? Eles nos acompanham há muito tempo. Eu só sei disso, eles acompanham há muito tempo, pelo menos a mim. Quais são esses obsessores? Alguém se arrisca a dizer? Vamos lá. Orgulho, vaidade, egoísmo, avareza, inveja, prepotência, agressividade. Esses são os nossos piores obsessores, meus irmãos. O nosso pior inimigo mora dentro de nós. Nós temos que parar com essa questão de achar que os outros são os nossos piores inimigos. Meu pior inimigo é aquele obsessor que quer me influenciar. Meu pior inimigo é meu chefe, é o governo, é isso e aquilo. Não. Os nossos piores inimigos estão dentro de nós. E nós precisamos controlar eles. Precisamos entender. Precisamos converter esses obsessores internos em amigos, em amor. Precisamos converter isso em sentimentos nobres, fazendo a nossa reforma íntima. Esse irmãozinho aí já não está muito convicto do que ia fazer. Ele saiu e foi logo influenciado para sair para outro caminho. Ele não saiu convicto. Olha essa passagem de Kardec, olha essa fala de Kardec. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Então, um bom pensamento vale muito mais do que várias palavras vazias. Olha a sabedoria do codificador. E aqui eu trago outra passagem do Evangelho, está no capítulo 27, que é a ação da prece e transmissão do pensamento. Nós vamos ver que o pensamento está diretamente ligado à prece. A prece que está sempre em nossas vidas. Nós fazemos prece para os nossos amigos espirituais, fazemos prece para atender alguém que está necessitado, doente, fazemos prece para os nossos anjos da guarda, e tudo isso chega através de quê? Do pensamento. É o pensamento que leva essa prece que vai cheia de sentimentos, de amor, de carinho, de confiança no bem, de confiança na espiritualidade maior. É através do pensamento que as nossas preces alcançam seus objetivos. Ou não, se nosso pensamento estiver fraco. O que é a prece? É uma invocação mediante a qual a criatura entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ali nós vemos aquela nossa amiga, nossa irmã, tentando mandar um bom pensamento, uma prece para aquele rapaz. Dirigido o pensamento para um ser encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então a prece, ela vai encarnado, desencarnado, ela pode ser do desencarnado para o encarnado, porque o pensamento está aí, em todo lugar, em todo instante. Nós estamos mergulhados nesse mar de pensamento. A ação da prece, transmissão do pensamento. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece, que se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, e que as relações entre encarnados e desencarnados se estabelecem. Alguém sabe como que os espíritos se comunicam? Será que é por essa linguagem nossa? Não, é pelo
pensamento que eles se comunicam. E é pelo pensamento que eles nos intuem, nos inspiram, nos ajudam. O poder da prece está no pensamento acompanhado dos sentimentos que dão qualidades à energia mental. Olha, o poder da prece não depende de palavras. Tem pessoas que acham que a prece tem que ser aquela prece bonita, rebuscada, cheia de palavras. Não, não depende de palavras, de lugar, de momento. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento para que o ser possa fazer a prece. Então o lugar, o momento só favorecer para que a gente possa ter serenidade, tranquilidade para fazer a nossa prece. A resposta é que nunca faltará estímulo dos bons espíritos ao pensamento do homem. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente acha que só quem nos influencia são os espíritos ignorantes. Não, os espíritos do bem, os espíritos de luz querem nos influenciar a todo momento. Nós não podemos esquecer nunca que existe uma multidão de espíritos que querem nos ajudar a todo momento, a todo instante. Agora a gente precisa se colocar receptivo para receber isso. Como eu posso querer receber uma boa ajuda, uma boa intuição, se eu estou praticando coisa errada? Se eu estou querendo coisas erradas, coisas que não são lícitas? Então, para eu ter os bons pensamentos, ter essas intuições dos espíritos do bem, eu preciso estar promovendo ações do bem. Eu preciso estar me envolvido com coisas edificantes, aonde esses espíritos estão também, aonde eles se afinizam. A resposta é que nunca faltará inspiração para desviá-lo dos maus pensamentos. Os bons espíritos nos inspiram para que a gente possa desviar dos maus pensamentos, mas eles nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio preservado. Quem tenta influenciar no nosso livre-arbítrio ainda são os espíritos ignorantes, que muitas vezes querem nos desviar do caminho, lembrando sempre que toda a influência dos espíritos ignorantes, ela só vai nos atingir se nós tivermos aquilo dentro de nós. Eu fico pensando a dificuldade que um espírito ignorante deve ter para tentar desviar de volta do caminho, né? Ele deve ter uma dificuldade danada, né? Ou ele parou com isso e foi seguir outro caminho, então ele se modificou. Ele agora passou a ser um irmãozinho do bem. Então, as influências que nós recebemos dos espíritos ignorantes só vão atacar a gente se nós dermos vazão para isso. Dão-lhes bons conselhos e boas ideias, respeitando a sua liberdade de segui-los ou não. Então os bons espíritos nos dão um conselho, mas eles preservam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam sempre o nosso livre-arbítrio. Pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-los em suas boas resoluções. Ele adquire a força moral necessária a vencer as dificuldades e a persistir no caminho reto. Então, pela prece que nos chega pelo pensamento, nós vamos resistir às influências, resistir ao meio. O Jorge no início estava falando como é difícil ele resistir aos doces, às guloseimas. Isso se faz necessário, muitas das vezes, se faz necessário. Eu tenho um caso de um colega, até lá do trabalho, que ele não teve uma conduta boa com o corpo físico dele. Ele agrediu muito o corpo físico dele e ele hoje está afastado, não vai trabalhar mais, ele foi até afastado por questões de doença, porque ele nunca se cuidou. Então é necessário que a gente se esforce para se cuidar também, para manter
esse corpinho aqui sarado, jeitosinho, porque é esse corpinho que é o instrumento de manifestação do Espírito. Imagina só aquele músico que está com o instrumento quebrado. Como é que ele toca? Como é que ele toca violão se as cordas do violão estão arrebentadas? O melhor músico que ele seja, ele não vai conseguir. Então a gente precisa estar com o nosso instrumento em dia, para que o Espírito possa se manifestar, para que a gente possa ter essas relações de amor, de fraternidade, para que a gente consiga modificar, como eu falei no início, as nossas crenças, os nossos hábitos. E isso só se faz com a gente ter esse corpinho em dia, para a gente se relacionar uns com os outros. Tem pessoas que acham que evolui apenas se isolando, mas não é no isolamento. Nós precisamos compartilhar. Hoje está na moda, né? Tudo é compartilhar, é colocar na nuvem, é colocar nisso, naquilo. Nós precisamos compartilhar amor, compartilhar bons pensamentos, compartilhar ações no bem, compartilhar atitudes nobres, que muitas das vezes essas atitudes, quando aparecem na mídia, nós ficamos até abismados. E aí falamos assim, fulano fez isso. Muita gente fala, mas fulano é bobo. Não é ser bobo, é ser digno. É a gente ter a nossa consciência tranquila. O apóstolo Paulo tem outra frase de muita sabedoria, né? Todas as frases de Paulo são de extrema sabedoria. A gente deveria estudar o apóstolo Paulo todos os dias. Ele tem uma frase que ele diz que tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Nós precisamos estar no mundo e estamos no mundo, mas não podemos ser corrompidos pelo mundo. Então olha a luta que nós temos no nosso dia a dia. A luta é água, meus irmãos. É difícil. Aí fora não vão ser testados a todo momento, a todo instante. É no trânsito, é em casa, é no trabalho, é nas repartições públicas. O teste é diário. O teste é todo instante. E a gente precisa responder de forma digna, de forma humilde, de forma tranquila. Como é difícil ter tranquilidade, né? Ter paciência, pelo menos para mim. Eu sou extremamente nervoso, ninguém está reparando, mas eu sou extremamente nervoso. Como é difícil manter a paciência. Isso é um teste diário, danado. E a gente rói unha aqui, rói unha ali, como tá aqui. Não dá jeito. Então isso se faz só com muita luta. Não é fácil manter esse comportamento. Olha esse pensamento também de Kardec. Olha que sabedoria que Kardec traz nesse pensamento. Olha que sabedoria. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos. É pelo pensamento, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Então o pensamento é o laço que nos une ao espírito. Olha, é o laço que nos une ao espírito. E pelo pensamento nós atraímos aqueles que simpatizam com os nossos pensamentos. E a gente precisa sair daqui hoje, pelo menos, sabendo como é importante o pensamento, como é importante essa questão do pensamento, que a gente venha poder trabalhar melhor os nossos pensamentos, tentar parar um pouquinho com esses pensamentos ainda equivocados que temos, de maledicência, de fofoca, de rancor, de ódio, que a gente venha poder lutar para combater isso. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que nós temos condição, porque tudo aquilo que Jesus deixou no Evangelho, Ele deixou sabendo que nós temos condição. Nada do que Jesus falou é impossível para nós. Isso não faria sentido. Como é que Ele vai falar algo que é impossível para a gente fazer? Olha que loucura. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que o que está no Evangelho é só para quem estuda, para quem já está habituado com as práticas doutrinárias. Não. O Evangelho é para todo mundo. É para todos. E o que está ali serve para todos nós. Nós devemos usar o Evangelho sempre, recorrer a ele sempre, em todas as nossas ações. E para encerrar, eu vou deixar só o último slide,
de um grande espírito que teve aqui na terra, que foi mais um trabalhador real do Cristo, que muitas vezes ele passa despercebido, a gente não dá um valor para esse irmão. Foi um grande espírito que teve aqui, e ele nos traz um pensamento fantástico. Martin Luther King. Esse homem foi grandioso, meus irmãos, grandioso. Olha o que ele fala sobre o pensamento. E muitas vezes a gente não estuda, não lê sobre esse espírito. Que esse pensamento fique para nós, que a gente possa retornar para as nossas casas, os nossos corações calmos, tranquilos, e que os nossos pensamentos possam construir a nossa vida de forma digna, melhor, com muita serenidade, que a gente possa ter pensamentos prósperos, como ele está falando ali, ele está colocando para a gente. Muito obrigado pela paciência. Não foram 73 slides, foram menos. Na próxima a gente vai trazer 73. Muito obrigado por tudo.